E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Boa noite a todos os presentes aqui, os irmãos que estão pela internet, uma boa noite a todos que nos ouvem. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro do Apocalipse, e nós vamos ler 10, verso 8 a 11. Todos têm? E a voz que eu ouvi do céu, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-me: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Pai celestial, nós estamos em tua presença, Senhor, mais uma noite, desejosos de ouvir a sua palavra, desejosos de ter comunhão com o Senhor. Por isso queremos oferecer, Pai, o nosso sacrifício aqui, o nosso culto ao Senhor, crendo que, ó Pai, estamos oferecendo ao Senhor aquilo que o Senhor tem dado para nós. Que o Senhor possa abençoar nossos irmãos através da internet, que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui está presente, que possamos, ó Deus, ser banhados com a unção do Teu Espírito Santo, e que possamos receber algo da parte do Senhor mais uma vez. Tu sabes da nossa incapacidade e insuficiência. Estamos aqui dependendo do Senhor, precisando do Senhor, carentes da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite e falar um pouquinho mais da palavra de Deus, que é especial para nós, né? Sabendo que não tem coisa melhor do que cultuar ao Senhor, né? Está dentro do eleito, está dentro do Filho de Deus, está dentro de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher, que tem representação com Deus,
que é um gens de Deus, né? Que sabe que ele veio de algum lugar, que ele sabe que ele caiu de um lugar e que ele está voltando para aquele lugar. Dentro do homem há esta sede, né? Sede por adorar a Deus, pois o homem, diz o profeta, foi feito para adorar a Deus. Está dentro do homem, né? Desde a queda ali, quando Adão e Eva caíram da presença de Deus, eles sentiram a falta de Deus e eles tiveram desejos de cultuar a Deus, né? Para um filho de Deus, é a melhor coisa que ele pode fazer, né? Ele espera ansiosamente o final de semana, o sábado, o domingo, para vir prestar a Deus o seu culto. O apóstolo Paulo chama de culto racional, né? Trazer a sua oferta de amor, trazer o seu sacrifício, o seu culto, né? Então, servir a Deus é muito bom, cantar para Deus é muito bom, porque isto aí está dentro de um filho de Deus. Isso aí não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chamou, né? Para quem Deus predestinou. Pregar para Deus é muito bom, cantar para Deus. Melhor ainda é quando Deus aceita aquilo, né? Melhor ainda é quando Deus recebe o seu culto, a sua adoração, o seu sacrifício. Porque no tempo antigo eles levavam um cordeiro, né? Chegava ali, matava aquele cordeiro, e aquele animal sendo morto, sendo ensanguentado, era o culto que eles faziam para Deus, né? E Deus, ele recebia aquilo porque Deus estabeleceu aquilo como uma oferta, como um sacrifício que apaziguava a ira de Deus, até que viesse o Cordeiro perfeito. Sem sangue, diz o profeta, não há expiação do pecado. Então, antes de Deus receber nossa adoração, nós precisamos de apresentar para Ele sangue inocente. É a única forma do seu culto ser recebido, da sua alma ser absolvida da ira, da condenação, é quando você oferece um culto a Deus que tem um sacrifício agradável a Deus, que você pode apresentar a morte de um cordeiro inocente, para que possa apaziguar a ira santa de Deus. Deus estabeleceu desta maneira. Então, melhor é quando Deus pode aceitar, né? Quando nós apresentamos a Deus o nosso culto racional. O apóstolo Paulo diz que os nossos corpos devem ser apresentados a Deus como sacrifícios vivos, de um culto racional, de um culto inteligível, um culto com revelação, um culto que tem base, apoio na palavra de Deus. Tá certo? Culto racional é aquele que está de acordo com a palavra, que é de acordo com a doutrina bíblica que Deus deixou para nós. Para isso Deus enviou sua palavra, para que a nossa adoração, o nosso culto esteja sobre esta palavra, debaixo da liderança desta palavra, baseado nesta palavra. Este é o lugar de adoração provido por Deus, sua palavra. Fora da palavra, Deus não vai aceitar o seu culto. Deus não aceita culto algum que esteja fora da palavra. Este é o culto racional que o apóstolo Paulo falou. Culto racional é aquele que Deus dá para nós. Porque tudo que oferecemos para Deus, nós temos que receber de Deus. Nós não temos nada de nós mesmos para oferecer a Deus. Se Deus não nos der, nós nunca alcançaremos favor de Deus. Porque é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita, é Deus que prepara para nós o sacrifício da palavra do dia. Amém? Então, o culto racional é aquele que Deus dá, né? Tudo é Deus que faz. Então, antes de Deus exigir qualquer coisa de nós, Ele nos dá, tá certo?
Se Ele está exigindo algo de nós nesta noite, é porque Ele tem dado, né? Ele não vai exigir nada do que Ele não deu. E se Ele deseja um culto de adoração, se Deus deseja um verdadeiro culto de adoração, Ele prepara o sacrifício, Ele prepara o cordeiro, tá certo? Porque Ele é o Deus proverá, é Ele que provê, né? Quando Ele quis um sacrifício de Abraão, Deus proveu para Abraão o sacrifício. Quando naquela hora mais terrível em que Abraão ia imolar o seu próprio filho, fazendo dele um sacrifício, aquilo já tinha agradado a Deus, porque Deus sabia que pela fé Abraão já tinha feito, por isso Deus impediu, tá certo? Deus impediu, porque para Deus, Abraão já tinha oferecido seu filho, tá certo? Mas quando ele disse para Abraão não fazer tal coisa, num lugar que o profeta diz que era montanhoso e só havia chacais e lobos e raposas, não podia haver cordeiro ali, era impossível. Na hora que Abraão precisava de um cordeiro, precisava de sangue para oferecer a Deus, porque a oferta que agrada a Deus é aquela oferta que tem sangue, que tem morte, que tem agonia de morte, porque é a morte que apazigua a ira de Deus sobre a face da terra. A morte do Cordeiro Jesus Cristo impede ainda a ira de Deus de descer como um fogo, um enxofre sobre esta terra. Aí Abraão olha para trás e está enganchado no mato um cordeiro pelos chifres. Aí Abraão diz: Deus é o cordeiro provido. Deus proverá o cordeiro. É a graça de Deus provendo em cada era e geração um cordeiro sacrificial, banhado com sangue, com cheiro de morte e agonia de dor. É isto que Deus quer, tá certo? É isso que Deus deseja. Ele não quer um culto florido, com muita coisa bela, sem morte, sem agonia. De que adianta as pessoas apresentarem cultos belos, canções maravilhosas, hinos extraordinários, se não tem morte ali, se não tem agonia da morte, se não tem sangue expiatório ali, e isso só vem com a palavra do dia. Deus provê em cada geração para os seus filhos o adorarem em espírito e em verdade, uma escritura, uma palavra ensanguentada, um cordeiro vivo, que precisa ser morto, que precisa exalar cheiro da morte para Deus, que precisa pingar sangue expiatório, para abrandar a ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? E Ele faz isto, porque Ele é o único lugar provido para a nossa adoração. Deus proverá o cordeiro sacrificial, a palavra do dia. Deus é este Deus maravilhoso, né? Então você não pode dizer que Deus está aceitando todo tipo de culto hoje, porque Deus não está. Deus não está em todas estas igrejas que você vê por aí. Deus não está nesta multidão de igrejas denominacionais. Deus não está. Você pode dizer que Deus, ou você não pode dizer que Deus está aceitando todo tipo de pregação irracional. Porque o que você tem dentro dessa confusão religiosa é um culto de pregação irracional. Porque Paulo disse que o nosso culto precisa ser racional, com entendimento. Tá certo? As palavras que são pregadas dentro de um culto devem ser inteligíveis para a edificação da igreja. Tá certo? Por isso o apóstolo Paulo diz que ele preferia falar uma palavra inteligível para edificar o corpo de Cristo, do que 1000 palavras em línguas estranhas que as pessoas não entendem e só traz confusão. Uma pregação, um culto onde se prega tem que ter base, tem que ter alinhamento com a palavra, tem que ter vindicação da Escritura.
Um culto, Jesus tem que ter a preeminência no culto, tá certo? Porque o culto é dele, não é nosso. Nós estamos aqui cultuando para Deus. E você não cultua para Deus se você não pregar a pura palavra de Deus, porque a palavra é Deus. Amém? Então, o culto aonde Deus não tem a preeminência não é culto para Deus, é culto para o Deus desta era maligna. Porque não adianta nós cantarmos bonito, tocarmos bonito, fazermos um movimento bonito na igreja, e quando nós trazermos a nossa oferta, o nosso sacrifício, é uma interpretação humana, é uma interpretação denominacional. Não serviu de nada, em vão me adorais, ensinando preceitos e doutrinas de homens. É isso que Jesus falou. Então uma pregação, um culto, onde você prega que Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Um culto onde se prega que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aonde se prega que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Irmão, isso é um culto irracional. Tá certo? Irracional. Porque não tem base na Bíblia. Não tem vindicação das Escrituras. Deus nunca falou isso. Deus nunca deu isso. Este culto Deus não aceita. Um culto aonde se acrescenta a sua palavra. Aonde se acrescenta deuses à sua deidade. Porque Deus é um. Deus é um. Qualquer analfabeto que lê a palavra e que crê na Bíblia, quando lê São João 1, no princípio era o Verbo era Deus, e Deus estava, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Sabe o que ele está dizendo ali? Quando ele diz que Deus era o Verbo, Deus é o Pai, tá certo? O Verbo é a palavra, é Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu e o Pai somos um. Tá certo? No princípio era o Verbo, a palavra, Cristo, Jesus. E a palavra Cristo Jesus estava com o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá certo? Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu, palavra, e o Pai, Espírito, porque a palavra é a voz do Espírito. Tá certo? Eu sou um com a minha palavra. Você não separa a minha palavra de mim. Tá certo? Vocês estão ouvindo eu, através da minha palavra, você não me separa. Assim é Deus. Deus é a palavra é Cristo. Cristo é a voz de Deus. Olha, eu e o Pai somos um, somos inseparáveis. Tá certo? Por isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, a palavra estava com o Espírito. E o Espírito fala a palavra. Tá certo? Eu e o Pai, era isso que Deus estava falando ali no princípio. Eu, Verbo, sou um com Deus. Eu e o Pai somos um. Tá certo? Então um culto onde se tira a deidade, a unidade de Deus, é um culto inaceitável para Deus. Deus nunca vai aceitar um tipo de culto desse. Tá certo? Deus nunca aceitará isso. Ele nunca deu 3 pessoas para a Santíssima Trindade. Ele deu um único Deus na sua deidade. Veja, uma igreja que apresenta uma doutrina dessa, nem os cânticos é aceito. Tá certo? Está tudo reprovado diante de Deus. É culto ao Deus desta era maligna, porque foi assim que Satanás conseguiu adoração para si. O profeta diz: é uma adoração por intermediação, é uma adoração que ele recebe involuntária. As pessoas adoram Deus sem saber. As pessoas adoram a Deus, o Deus desta era maligna, por engano. E ele é adorado através da interpretação errônea
destes homens, porque Deus nunca deu a verdade para eles. Se Deus não tivesse dado para nós a verdade, nós nunca daríamos a Deus esta verdade. Nós estamos pregando aqui algo que Deus nos deu. Então, em vão me adoram, ensinando coisas irracionais. Em vão me adora, ensinando coisas irracionais. Doutrina de homens que eu não produzi, que eu não dei. Tradição, em vão me adorais, ensinando cultos irracionais, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional, alinhado com a palavra, deve ter continuidade, deve ter base na Bíblia. Amém? Então Deus nunca aceitará um culto onde se está ensinando uma doutrina de homem. Você acha que Deus vai aceitar um culto onde se está ensinando um batismo trinitariano pagão? Quando Ele não deu esse batismo? Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é criação do homem, isto é doutrina humana, Deus nunca deu isso. Como que eles esperam ser aceitos por Deus, ensinando uma doutrina que não tem na Bíblia, que não tem base? Mesmo assim eles insistem, a oferecer isto a Deus. Como Deus vai aceitar um culto onde a palavra é tirada e acrescentada? Agora, a gente sabe que as denominações estão longe, denominações comparada com os egípcios que morreram no mar, no batismo. Denominação morre logo no batismo, eles não aceitam o batismo. Existe algo a mais para aqueles que atravessam o mar, que são batizados no nome do Senhor Jesus. Eles podem caminhar com a palavra e ser santificados. Mas ainda tem uma terceira etapa, onde Deus termina a sua obra, porque Deus é perfeito em 3. Deus conclui a sua obra em 3. Agora, nem a matemática de Deus eles conhecem. Se vocês acham que eles vão saber apresentar a Deus um culto racional? Como Deus vai aceitar hoje um culto, vamos dizer, da própria mensagem, meu irmão? Como que Deus vai aceitar um culto da própria mensagem, da primeira e segunda etapa, que diz que o 7º selo não foi aberto? É irracional isso, porque o próprio 7º anjo disse, Apocalipse 10 é o 7º selo. Você está tirando da mensagem quando você diz que o 7º selo não foi aberto. Tá certo? O profeta diz, Festa das Trombetas, se eu não me engano, 2:29, se não me falha a memória, tá bom? Apocalipse 10 era o 7º selo. Mas eles querem pegar parágrafos isolados da mensagem para apoiar a sua incredulidade. Tá certo? A sua incredulidade. Pois o próprio profeta diz que cada mensageiro é um selo. Tá certo? Se ele é o 7º mensageiro, ele é o 7º selo. Como que o 7º selo, o homem, profeta, Brana, morre e não cumpre o ministério do 7º selo? Então, quando se prega que o 7º selo não foi aberto para o povo da mensagem, isso é um culto irracional. Deus não pode receber um culto onde está sendo tirado a manifestação da palavra. Apocalipse 10, mensagem, o desvelar de Deus. Apocalipse 10, diz o profeta, está revelado. Sabe o que é revelado? Manifestado. Sabe o que é manifestado? Encarnado. Como que não foi aberto? Como que Deus vai aceitar um culto onde se prega que o profeta tem que ressuscitar isoladamente para trazer algo, para dar à igreja fé de rapto, meu irmão? Isso é irracional. Eles creem que o irmão Brana vai ressuscitar antes do rapto ali, naquele momento do arrebatamento, o irmão Brana vai vir primeiro. Irmão, isso é irracional. Na voz do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus, o segredo de Deus. Na boca, na trombeta do 7º anjo, se cumpriu todos os mistérios de Deus. Eu não posso apresentar um culto e dizer que o profeta tem que voltar para apresentar qualquer coisa. Isso é irracional. Isso não é um culto que Deus aceita. Amém? Amém. O profeta, ele diz que a fé de rapto já foi revelada, tá certo? Ele disse que a igreja precisava de 7 trovões misteriosos para dar a esta igreja fé de rapto, porque o que eles tinham
não poderia a igreja subir, tá certo? Ele disse, a igreja precisa de 7 trovões, e Deus os mandará, e Deus mandou, tá certo? Deus mandou. Ele disse que a igreja precisava de 7 trovões misteriosos. Aí você vai na era de Laodiceia 38, Mombrana, o que é a fé de rapto? Os trovões. O que é os trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. Acabou. Aonde está a fé de rapto? Dentro da abertura dos 7 selos. Está ali. O irmão Bonner pegou 7 selos. Ele revelou 7 selos. E se os trovões da fé de rapto está ali dentro, Deus deu fé de rapto para a igreja. Como que eu vou oferecer um culto e achar e pedir a Deus para trazer fé de rapto quando Ele já deu? Isso não agrada a Deus. Por isso, Deus só aceita e se agrada da palavra que Ele dá no dia em que nós vivemos. Este é o sacrifício agradável a Deus. Sabe por quê? Sabe por que esse sacrifício da palavra do dia agrada a Deus? Porque é nesse sacrifício que você recebe o Espírito Santo. Tá certo? Quando você recebe a palavra do dia, quando você oferece a palavra do dia, o cordeiro sacrificial do dia, a manifestação de Deus no seu dia, é o cordeiro que Deus proveu para cada um de nós, no dia em que nós vivemos. Quando nós cremos naquilo, nós cultuamos e pregamos aquilo, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício ensanguentado, um cordeiro, que tem cheiro agradável a Deus, porque Deus sente o cheiro da morte daquele inocente, porque aquela palavra do dia representa Cristo no dia em que você vive, o cordeiro imolado da cruz do Calvário. Você pode dizer que crê que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, que Ele é o cordeiro que pagou o preço do seu pecado. Mas no dia em que você vive, se você no seu culto não apresentar a palavra do dia, você não está apresentando o cordeiro de Deus. Porque aquele cordeiro da cruz do Calvário, ele é representado em 7 eras. Cada era oferece a Deus o cordeiro imolado da cruz do Calvário, naquela palavra manifestada. Os irmãos estão compreendendo? Aquele sacrifício, a palavra do dia, é o cheiro agradável que agrada a Deus. É o sacrifício que Deus recebe, é a adoração que Deus recebe de nós. E você sabe que o batismo do Espírito Santo, você só recebe ele na palavra do dia. Foi isso que o profeta ensinou. Mombrana, qual que é a evidência de se receber o Espírito Santo? É crer na palavra do dia, tá certo? É oferecer o sacrifício da palavra do dia. É o cordeiro ensanguentado no dia em que você vive. No Velho Testamento, você sabe, no Velho Testamento, quando se era oferecido um cordeiro, porque ali Deus queria, que se oferecesse um cordeiro, você sabe que eles faziam aquele altar, colocavam o cordeiro, colocava a lenha, e Deus tinha que fazer o quê? Responder com fogo. Era assim que Deus consumia o sacrifício ali no Antigo Testamento. Você se lembra de Elias e os profetas de Baal? O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal fizeram seus cultos denominacionais. A Bíblia diz que eles pulavam, gritavam, se retalhavam com lanças, o dia inteiro até o pôr do sol. E Elias, de braço cruzado, ele diz, acho que o seu Deus está dormindo, fala um pouquinho mais alto. Bom, porque é isso que transparece quando você tem uma igreja que só grita, que só berra. E cadê a resposta de Deus? Cadê o fogo do Espírito Santo na palavra do dia? Porque é isso que simboliza. Aquele cordeiro ali sobre o altar representa a palavra do dia. Tá certo? E só a palavra do dia tem o fogo do Espírito Santo. Quando Deus responde com fogo, é porque é a palavra do dia. Porque só a palavra do dia batiza a sua alma com o Espírito Santo e consome o seu sacrifício, a sua fé naquela palavra. Então Baal, os profetas de Baal clamavam dia e noite.
Ele está bem representado nas igrejas, porque, meu Deus, como eles gritam, como eles berram, mas não tem o sacrifício, né? Eles não têm a vindicação de Deus. A palavra tem a vindicação de Deus através do batismo do Espírito Santo, amém? No Velho Testamento era assim, o Elias ali, e os profetas de Baal, nós vemos isso ali. Depois que Elias vai, prepara o altar, arruma, depois deles terem destruído todo o altar, porque é isto que denominação faz, é isto que as igrejas fazem, elas derrubam o altar do batismo verdadeiro no nome de Jesus, elas derrubam o altar verdadeiro, do verdadeiro Deus e o único Deus, e coloca lá uma Santíssima Trindade, eles desarrumam tudo. Aí entra o profeta Elias, e o profeta Elias tem que arrumar todo o altar. Ele coloca o batismo na coisa correta, coloca a deidade na forma correta, coloca a palavra certa, o verdadeiro cordeiro, ali cobre com a lenha. E aí o que acontece? Fogo consumidor desce do céu e consome a oferta, consome o culto, consome a adoração, porque aquilo está de acordo com a palavra, amém? Aquilo está de acordo com as Escrituras. Então Deus responde com fogo, porque Ele é o verdadeiro Deus. Cada era em que você tem ali um mensageiro, que Deus dá a ele o cordeiro sacrificial do dia, a palavra de promessa, tá certo? Quando ele prega e oferece aquela palavra para Deus, pregando para aquela geração, aquelas pessoas que estão ali em torno daquele mensageiro, cultuam a Deus, crendo naquela palavra, eles têm seu sacrifício consumido através do batismo do Espírito Santo que vem sobre a alma do pecador arrependido. Deus sempre responde com o fogo do Espírito Santo para consumir o culto, a oferta, a adoração, meu irmão. Viu? Se as pessoas pudessem ver isso, né? Então cada geração teve que oferecer. Se você oferece um culto, traz seu sacrifício, traz sua oferta, e Deus não recebe, tem algo errado, tá certo? Tem algo errado. Aí você fala assim, mas como que eu vou saber que se Deus recebeu? Porque as igrejas estão enganadas, elas estão oferecendo uma coisa que não é de Deus, Deus não deu nenhuma dessas doutrinas, e eles nem sabem que Deus não está recebendo. Agora eu, irmão Breno, como eu vou saber se Deus recebeu o meu sacrifício, a minha oferta, se Deus recebeu a revelação que eu tenho dele, da palavra do dia? Sabe por quê? Sabe como é que você sabe? Porque a sua vida, ela é mudada. Seu apetite é mudado, sua ambição é mudada. Quando você oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, a palavra do dia, tá certo? Deus consome a sua fé, a sua oferta com o Espírito Santo, batiza a sua alma como um sinal de que Ele aceitou a sua oferta. Agora a sua vida precisa demonstrar que Deus recebeu, sua vida precisa ser mudada. Você tem que olhar o mundo com olhos diferentes, você tem que andar diferente, você tem que pensar diferente, agir diferente. Tá certo? Porque se a sua vida não mudou com a palavra do dia e o cordeiro que você ofereceu, há algo de errado com a sua sinceridade. Há algo de errado com a sua fé, com a sua vida. Porque é impossível Deus não batizar a alma de um pecador sincero e arrependido que oferece a Ele, crê nele, na palavra do dia. É impossível, meu irmão. Viu? Aquele que crer e for batizado será salvo. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Traga a palavra do dia, creia na palavra do dia, receba a promessa do dia e a sua alma será incendiada com fogo enviado dos céus. Então veja, Deus não mudou, Ele ainda é fogo, Ele ainda é o Espírito Santo, Ele ainda tem um cordeiro, a palavra do dia para nós. Então o fogo descendo e consumindo o sacrifício é Deus aceitando o seu culto, meu irmão. Sua vida sendo mudada, transformada,
tirando de você aquele sacrifício que Deus aceita, e aquele fogo que vem em sua alma, tem que tirar da minha vida a inveja, o orgulho, a avareza, a prostituição, a ganância. Aquilo tem que tirar o meu amor próprio. Eu tenho que sentir amor por outras pessoas, porque o profeta diz que vida eterna, Espírito Santo na vida da pessoa, é viver para outros. Olha Cristo. Enquanto eu estiver vivendo só para mim, pensando só em mim, eu não tenho vida eterna, eu não tenho o Espírito Santo. Eu creio no profeta. O profeta diz: vida eterna é quando você vive para o seu irmão, para a sua irmã, quando você sente a necessidade do seu irmão, da sua irmã. Isto é vida eterna. Então, se a sua vida não muda, tome cuidado, porque Deus não aceitou o seu sacrifício. Porque diz a palavra que quando nós colocamos nossas mãos pela fé no Cordeiro, na palavra do dia, eu creio na palavra do dia, coloco as minhas mãos sobre o Cordeiro sacrificial, eu creio, Senhor, que o Senhor morreu pelos meus pecados, eu creio nesta palavra. O profeta diz que o Espírito daquela palavra batiza sua alma com o Espírito Santo e fogo, e consome o seu culto racional. Amém? É como a mulher, né? Como pode uma mulher engravidar e não perceber que ela está grávida? Pode uma mulher engravidar e não perceber que ela está grávida? Então, assim é o crente que tem sido batizado com o Espírito Santo e que tem seu sacrifício recebido por Deus, sua adoração. A vida dele e dela tem que mudar, as afeições dela, o desejo dela, tá certo? Ela tem que perceber que houve um convertimento na vida dela, ela estava indo em uma direção, ela ambicionava e desejava certas coisas, agora ela deu meia volta, tudo mudou na vida dela. Ela se tornou uma estrangeira nesta terra, tá certo? Ela não consegue nem falar a mesma língua daqueles que ela convivia. Quando você perceber que os seus amigos, seus familiares, seus primos, seus irmãos, não está mais entendendo você, olha, é um bom sinal que você se converteu, tá certo? É um bom sinal que você recebeu um espírito diferente. É um bom sinal que a sua oferta foi recebida. É um bom sinal que você ofereceu para Deus um cordeiro sacrificial, a palavra do dia. Porque, se as pessoas estiverem gostando de você, as pessoas do mundo, pessoas que não creem como você, que não têm a mesma fé, se elas estiverem muitas apegadas a você, conversando muito com você, você dando ouvido para elas, você gostando delas, das atitudes delas, tendo comunhão com elas, se alegrando com elas, tome cuidado. Você não é estrangeiro aqui, você pertence a esta terra, você fala a mesma língua que eles, tá certo? Tome cuidado. A sua oferta não tem sido recebida. Mas eu tenho crido na palavra do dia, eu creio na mensagem do dia. Mas você tem feito como aqueles do passado, que a mesa se encheu de vômito, tá certo? Que eles começaram a prestar um culto para Deus através de uma tradição. Não se tinha mais amor pelo culto do Senhor, não se tinha mais paixão em fazer a obra de Deus. Você ia por ir, você servia a Deus por servir, você não tinha mais sinceridade na sua fé, tá certo? A mesa se tornou cheio de vômito, causando ânsia em Deus. Você se tornou morna como a era de Laodiceia, pobre, miserável, cega, nua e não sabe. O profeta diz: uma coisa que causa muita ânsia na pessoa é água morna. Água morna. É o que esta era causa em Deus. É o que um crente que não faz, que não crê por amor, que não obedece por amor, que não tem paixão por Deus, que não tem mais alegria, vem como uma forma obrigatória na igreja, como uma tradição. Isto aí é água morna. Você está causando ânsia em Deus. Sua vida não muda, tá certo? Você está cheirando a coisas do mundo, obras carniças do mundo. Olha, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Lutero teve o seu sacrifício consumido pelo fogo.
Tá certo? Lutero foi ao culto e ele ofereceu para Deus o cordeiro provido. Justificação. Justificação era o cordeiro provido para os luteranos. Tá certo? Todos os luteranos foram perdoados e tiveram seus pecados expiados pelo cordeiro da justificação que Lutero ofereceu no dia em que ele viveu. Aquela foi a revelação e a fé que agradou a Deus. Nada mais agradava a Deus quando Lutero ofereceu aquele culto a Deus. Tá certo? Os luteranos foram perdoados e expiados pela palavra ensanguentada do cordeiro, justificação. Aí você vê a mesma coisa. Wesley, tá certo? Cada era, Deus está dando aquele cordeiro. Deus deu para Lutero o cordeiro da justificação. Deus deu para Wesley o cordeiro da santificação. Deus não aceitará sua interpretação. Deus não aceitará sua própria ideia. Tá certo? Deus não aceitará sua folha de figueira. Porque é isso que a religião organizada representa para Deus. Folha de figueira, vida vegetal, vida botânica. Tá certo? Isso aí não serve para Deus. Deus quer sangue vermelho escorrendo. Deus quer balido e agonia de morte, de dor, para apaziguar sua ira. Veja o que Adão e Eva fizeram ali no princípio. Logo que eles pecaram, descreram de Deus, eles sentiram condenação e eles fugiram da presença de Deus. Eles viram que estavam nus, que eles estavam sem a vestimenta, tá certo? Eles perceberam que eles não tinham nada. O que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira e fizeram um avental para eles. Eles fizeram. O que Deus fez? Quando Deus chegou e viu, Deus arrancou toda aquela denominação deles, toda aquela cobertura, porque religião, diz o profeta, é cobertura. Deus tirou toda aquela folha deles, que não cobria nada. Sabe o que Deus fez? Matou um cordeiro, tá certo? Matou um cordeiro, deixou o sangue escorrer, tirou a pele daquele cordeiro ensanguentado e colocou em Adão e Eva. Deus estava ali mostrando que só a palavra expia, só a palavra perdoa, só a palavra tira o nosso pecado. O profeta faz uma encenação até, né? Mas Deus proveu para Adão e Eva o que ele queria. Não é o que você quer, não é o que eu quero, não é a minha ideia, não é a minha opinião. É aquilo que ele provê no dia em que eu vivo, é o cordeiro. Ele quer sangue, ele quer balido de morte. Não só do cordeiro, mas na nossa vida. Tá certo? Tem que haver um balido de morte no nosso coração para chegarmos diante de Deus. Deus precisa do sangue, meu irmão, da palavra do dia. Deus precisa do balido da morte do cordeiro em cada geração. Deus precisa da pele, da palavra ensanguentada para cobrir a nossa nudez pecaminosa. E é isto que Deus fez por Adão e Eva. Não foi Adão e Eva fazendo algo, foi Deus fazendo algo, mostrando que só Deus pode fazer algo por nós. O que foi isso que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Deus, irmão, Ele quer sangue expiatório, Ele quer sangue pingando, nos cobrindo. Deus quer ver o cordeiro, a palavra, nos espiando. Amém? Cobrindo a nossa nudez. Agora, isso foi nos dias de Lutero, foi nos dias de Wesley, e não é diferente na nossa geração, tá certo? Nós precisamos da palavra do dia hoje, se esperamos ser perdoados, expiados. Apocalipse 10 foi revelado, tá certo? Apocalipse 10 é a palavra do dia para nós. Apocalipse 10, do 8 a 11, está manifestado, é o cordeiro do dia para nós. É a graça de Deus oferecida a nós, irmãos. Sabe o que é graça? É algo que você não merece. É algo que você não tem para oferecer. Deus dá para você
você trazer para Ele e oferecer a Ele. Tudo que você tem, foi Deus que deu, viu? Tudo, nada do que você tem é teu, nem a sua vida é sua, você tem que devolver ela para Deus. Se você espera viver, você tem que devolver esta vida para Deus. E se você não se arrepender dos seus pecados, crer na palavra do dia, no cordeiro ensanguentado do dia, para perdoar o seu pecado, tirar a maldade do seu coração, você vai viver sua própria vida e vai perdê-la ela no fogo do inferno. Tá certo? Ou você ganha a sua vida com o fogo de Deus, o batismo do Espírito Santo, ou você perde a sua vida no fogo do inferno do diabo. Tá certo? Algum fogo vai te consumir. Algum fogo vai entrar na sua alma. Por que não oferecer a palavra do dia? Tá certo? Então, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é o cordeiro. É o cordeiro dos gentios. Tá certo? BRANHM é o cordeiro dos gentios. Jesus foi o cordeiro dos judeus. É 2 semanas, diz o profeta. É 2 cordeiros, é 2 eras, uma judia e uma gentia. É 2 cordeiros, um Jesus e um Brana. Mas hoje nós temos uma palavra que está sendo manifestada, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é João, a graça de Deus sendo oferecida a nós. Tá certo? O que nós, João, a igreja deste último dia, oferece é a palavra do dia, é a terceira etapa que nos espia, é o 7º selo aberto que está balindo hoje, irmão. João trouxe isto para nós estamos representados em João. Quando eu creio na mensagem de Apocalipse 10, do 8 ao 11, eu estou oferecendo a Deus o verdadeiro sacrifício do cordeiro, a palavra ensanguentada. Quando você crê e oferece, tá certo? Apocalipse 10 para Deus com revelação, tá certo? Porque se você não crê em Apocalipse 10, do 8 ao 11, você não vai oferecer um sacrifício perfeito para Deus. Nós não sabíamos que tinha esse sacrifício para ser oferecido. Olha aí, as pessoas estão esperando o profeta retornar para Apocalipse 10 ser oferecido. Irmão, já foi oferecido este cordeiro. 28 de fevereiro de 1963 foi oferecido para a igreja, Apocalipse 10, tá certo? Mas só quando manifestou Apocalipse 10, do 8 ao 11, que João pôde tomar o cordeiro e oferecer o cordeiro, profetizar a tribos, nações e línguas, e nos vestir com as peles ensanguentadas de Apocalipse 10. Tá certo? Hoje nós estamos vestidos com 7 selos, 7 trovões. Um cordeiro que está balindo e morrendo, ensanguentando nossas vestes. Nós somos cobertos pela pele de Apocalipse 10, do 1 ao 7. O cordeiro de Deus, a palavra feito carne no nosso meio. Tá certo? Porque um cordeiro tem que ser morto no dia em que nós vivemos. E nós nunca tivemos a pele de Apocalipse 10 para nos cobrir. Precisou de João, a graça de Deus, tomar Apocalipse 10, do 1 ao 7, abrir para nós e explicar as revelações contidas dentro dos 7 selos, e nos cobrir, nos vestir com as peles ensanguentadas dos trovões, dos 7 selos, e nós chegarmos diante de Deus e oferecer isto para Deus. Tá certo? Esta é a nossa expiação, como nós falamos outro dia. Veja a revelação de Abel e a incredulidade de Caim. Veja o culto que Caim ofereceu a Deus sem revelação, tomando flores, fazendo um altar muito belo, muito bonito, uma igreja linda, mas não tinha o quê? O cordeiro, a palavra. Não tinha sangue, não tinha perdão. Não tinha cheiro de morte. E Deus aceitou o culto de Abel, tá certo? Porque o pai de Abel tinha dado a ele. Como que você pensa que Abel sabia que era um cordeiro? Porque o pai de Abel, Adão, tinha recebido um cordeiro morto da mão de Deus. Porque Caim não sabia? Porque Adão não era pai de Caim. Adão era pai de Abel, tá certo?
E nós recebemos a revelação de quem? Meu Pai que está no céu tu revelou, Pedro. Nós temos revelação de Deus para matar um cordeiro, a palavra do dia, para nossa expiação, meu irmão. Amém? Então, irmão, João é a graça de Deus enviada a nós, dada de graça para nós, mostrada de graça. Eu nunca mereci isso, você nunca mereceu isso. Não somos melhor do que ninguém, de que nenhum denominacional. Não somos melhor do que a prostituta, do que o bandido, do que o assassino. Não. É a graça de Deus que veio até nós. Ó, irmão, quando eu olho aonde eu estava, quem era eu para sair da onde eu estava? Quem era você para largar o mundanismo que você estava, o pecado que você andava? Quem é você para dar meia volta e dizer, eu não faço mais isso? Irmão, não existe ser humano forte para isso. Precisa Deus, a graça de Deus, na palavra do dia, ser enviada a mim e a você. Precisa de Deus colocar fé no seu coração por predestinação, para que você não seja um incrédulo e creia na palavra do dia, receba a palavra do dia, seja banhada com o sangue da palavra do dia, seja vestida com a pele da palavra do dia. Deus quer ver a pele da palavra do dia enrolada em você, banhando você com sangue. Foi isso que Deus viu em Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim. Deus olhou e viu Adão e Eva abraçados, com aquela pele do cordeiro em volta deles, pingando. É isto o que Deus quer ver em nós aqui, tá certo? Devemos ser vestidos com a pele da palavra do cordeiro, matado no dia. E João fez isso para nós. João matou o Apocalipse 10, do 1 ao 7 para nós. João tomou as vestes dos trovões dos 7 selos e cobriu a nossa nudez espiritual. E o nosso sacrifício foi aceito por Deus, por causa da graça de Deus enviada a nós através de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Amém? Querido Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por mais esta noite, e por ter o Senhor aceitado o nosso sacrifício, Pai, que não é nosso, foi o Senhor que deu para nós. E nós sabemos, Pai, que temos esta expiação, porque cremos na palavra do dia, Pai. Estamos identificados com o nosso sacrifício, o Cordeiro. Apocalipse 10, do 1 ao 7, Pai, é o Cordeiro. Apocalipse 10, do 8 ao 11, Pai, é o Abel que pode oferecer este sacrifício, representando cada um de nós, Pai. Nós queremos oferecer para o Senhor Apocalipse 10, ó Pai, o capítulo inteiro, Senhor, nós cremos que foi manifestado, foi revelado, e hoje nós somos, ó Pai, salvos, perdoados, banhados com o sangue de Apocalipse 10, o 7º selo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Antes do princípio, só havia eternidade, Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele Logos era Cristo, o Cordeiro de Deus, e o Verbo se fez carne, entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em nós. E vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar,
e clamou com grande voz, e 7 trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez. E João, por Deus ungido, profetizou mais uma vez o que estava escondido em Apocalipse 10. Veio redimir, resgatar tua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelados, dando um novo nome para nós. Ele se derramou. Deus em Brana, Deus em nós, Deus em Brana, Deus em nós.